Põe a oração de São Francisco, tá? Boa noite a todos que estão aqui presencialmente no Centro Espírita Bittencourt Sampaio. Boa noite a todos que estão conectados conosco pela nossa página do Facebook. Nós vamos cantar uma música e fazer a nossa prece, a nossa oração. Nós vamos cantar a música Oração de São Francisco, que todo mundo conhece, como preparatório para a nossa prece. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdias que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então nós convidamos a Vânia para fazer a oração inicial para nós. Serenemos os nossos corações. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para mais um estudo da Tua Palavra, do Teu Evangelho. Senhor Jesus, abençoe a todos que aqui estão, abençoe também a todos que estão em casa nos assistindo, abençoe também o bom nosso orador da noite e permaneça conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que a bondade e a presença de Jesus esteja conosco nessa noite, que a sua presença possa encher o nosso ambiente de luz e de muita paz. Nós vamos falar um assunto muito polêmico, um assunto que gera intensas discussões, estudos, que é sobre a mediunidade. O que é a mediunidade e a mediunidade com Jesus, que é o nosso tema dessa noite. E eu gostaria que vocês refletissem: quem é médium? Quem pode ser médium? Qual é a capacidade de um médium? O que é ser médium? Nós, então, através dos estudos da doutrina espírita, nós vamos entender que a mediunidade não é do espiritismo, que ser médium não quer dizer que é espírita, que o espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião, e como ciência ele estuda os fenômenos que acontecem da relação que existe entre o mundo espiritual com o mundo material. Então nós estudamos tudo isso. O espiritismo tem esclarecimento sobre tudo, mas a mediunidade não é do espiritismo. A mediunidade, ela é um fenômeno, ela é um atributo do homem. Assim como nós temos a capacidade de ver, a capacidade de ouvir, todos nós, nos diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns, temos um grau qualquer
de sensibilidade para sentir o mundo espiritual. Todos nós. Médium quer dizer meio entre o mundo espiritual e o mundo material. Pela natureza nossa, porque nós somos corpo, espírito e perispírito, esse corpo espiritual que a gente tem nos dá uma sensibilidade para sentir o mundo espiritual. Então, todos nós somos médiuns. Alguns mais aflorados, nós vamos falar aqui a pouco. Mas todos nós temos essa capacidade. Alguns uma capacidade mais intensa, que escutam os espíritos, que veem os espíritos, que através do médium os espíritos falam, que através do médium os espíritos escrevem, que através do médium os espíritos realizam fenômenos materiais, de colocar uma mesa para cair, para bater, uma porta que bate, um fogo numa casa. Os espíritos podem provocar fenômenos materiais utilizando-se de um médium, que doa os fluidos necessários para que aquele espírito possa atuar na matéria. Então o espiritismo ele estuda o que é a mediunidade, o que é ser médium, mas a mediunidade vem muito antes do espiritismo. A doutrina espírita foi lançada em 1857 com o Livro dos Espíritos. Mas a mediunidade é de todas as épocas da humanidade. Milhares de anos antes de Jesus, os povos já exerciam a mediunidade. As tribos indígenas, das mais antigas, nas histórias das tribos mais antigas, tinha lá o pajé, que era aquele índio que tinha uma sensibilidade para impor as mãos e curar os índios. Tinha o pajé que tinha uma sensibilidade de ir na floresta e procurar aquela folha e fazer aquele chá e curar. Então, a medicina dos índios, indígena, há muita sabedoria, há muita ciência descoberta espiritualmente pelos pajés. Nós vamos ter várias, por exemplo, nós temos aí vendo Dalai Lama, que é um grande trabalhador, né, do budismo. Nós vamos ver grandes expoentes de todas as religiões falarem que escutam vozes, falarem que viram espíritos, dizendo o que tinha que fazer. Dalai Lama fala que ele não faz nada sem consultar os seus antepassados. Ele faz uma prece, ora e ele procura os seus antepassados. Quem são os antepassados? Os seus antigos dirigentes, os seus familiares antigos. Então ele se relaciona com os seus familiares. Está em todas as religiões. 15 séculos, 1500 anos antes de Jesus, Zoroastro criou o zoroastrismo, se desdobrou do corpo, conversou com os espíritos e trouxe um manancial de conhecimentos para a humanidade. 15 séculos antes de Jesus, 1500 anos antes de Jesus, já tinham ensinamentos diversos, muito semelhantes ao que Jesus trouxe. Então, essa capacidade de conversar com os espíritos, de ver, de sentir, ela é muito antiga. Muitas vezes usada para o bem, esses casos que eu aqui comentei, Zoroastro, Buda, usados para o bem, mas muitas vezes usado para o mal. Por isso que Moisés, no Antigo Testamento, ele fala, é proibido falar com os espíritos. Qualquer pessoa que às vezes, quando fala que a gente está frequentando o espiritismo, vai falar assim, Laura, não vai lá não, olha aqui na Bíblia, aqui, ó, está falando que é proibido falar com os espíritos. Você vai lá falar com os espíritos? Está aqui proibido? É verdade. Moisés proibiu falar com os espíritos. Por que ele proibiu? Porque as pessoas procuravam os espíritos para as coisas materiais, para ganhar uma guerra, para ganhar dinheiro, para ganhar poderes, para separar fulano de ciclano, para fazer situações para prejudicar o próximo. E que tipo de espíritos são esses que aparecem para fazer essas coisas? Espíritos inferiores. Então o Espiritismo vem mostrar para nós que a nossa alma é imortal. Nós somos imortais. Esse corpo é uma roupa, é uma veste, deixamos ele lá no cemitério e seguimos. Se somos bons, continuamos bons. Se somos maus, continuamos maus.
E esses espíritos maus, inferiores, levianos, ignorantes, outros maldosos, no livro dos espíritos tem uma escala de espíritos, conforme o grau de evolução dos espíritos. Então, ao nosso redor, tem uma diversidade de espíritos, de todas as ordens, bons, maus, inferiores, superiores, né? Nós temos diversas ordens de espíritos. Então, a gente vai ver que antigamente procurava-se para isso. É muito famoso na Grécia o oráculo de Delfos, muito famoso, onde as pitonisas, que eram jovens, que viviam dentro do templo, se preparavam para ouvir os espíritos. E eles ouviam, e falavam, e muitas coisas davam certas, e outras davam erradas. Então essa coisa do búzio, jogar búzio, uma bola de cristal, tem uma base mediúnica, espiritual. Existe uma assistência espiritual, mas que tipo de espírito que está ali? Se você vai numa jogadora de búzio e fala, eu quero que você me vê minha sorte, o que vai acontecer comigo, são coisas curiosas. Pode acontecer alguma coisa verdadeira, mas muitas coisas vão te enganar, vão te iludir, porque os espíritos superiores não vão nos orientar através de um jogo de búzio ou de um dinheiro que eu pago para alguém ler minha mão ou para que alguém possa ver alguma coisa numa bola de cristal. Mas que existem espíritos ali, existem, e que podem falar algumas verdades que até a gente fica, nossa, como é que ela sabe que eu estou com um problema desse? Você vai numa mulher, numa médium, por exemplo, dessa, que uma bola de cristal, ela vai falar assim, ó, você está com um problema com seu filho. E ela pode acertar. Mas como eu não falei nada para ela, está sabendo? Ela tem a mediunidade. Mas aí, o que ela vai te falar? E o que você está sintonizando? Aí é o problema. Então, em todas as épocas da humanidade, tinha médiuns que ganhavam dinheiro, ganhavam poder. E também ganhavam, sabe o quê? Status. Já pensou? Marco Aurélio é o médium lá, ó. Ele recebe o doutor fulano. Só chegar lá que ele olha para você, sabe tudo que você tem. Então, muitos médiuns têm isso mesmo. A capacidade, uma clara evidência de ver as doenças. Eu conheci vários. Em Palmelo, conheci o senhor Bartolo Damo, que olhava para você e falava. Ele acho que é italiano, ou é alemão. Desencarnou já. E ele falava, pneumonia, lobo superior direito, procurar médico para tratamento médico. Não é tratamento aqui no centro, não. Ele olhava para a pessoa, olhava, está com pneumonia. Ele foi para o Fantástico. Fizeram entrevista com ele, ele fazendo diagnósticos de doenças. E ele falava, é espiritual não, é para ir no médico. Homem simples, morreu, desencarnou simples, sem dinheiro nenhum, nunca ganhou nada. Sempre estava à disposição a ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas. Então existem diversos tipos de médiuns em todas as épocas, mas muitas vezes usados de forma, a maioria das vezes, de forma sem Jesus. Mediunidade sem Jesus, qual é? É aquela que o médium procura interesse. Laura, eu vou te ajudar. Vou te falar umas coisas para te ajudar. Mas eu preciso que você faça algumas coisas para mim. Opa, o que é isso? Eu estou com interesse. Se for em dinheiro, então toda vez que existir dinheiro, toda vez que existir vaidade, toda vez que existir vontade de aparecer, toda vez que existir vontade de ser superior, nós vamos nos afastando dos espíritos bons que nos dão assistência. Aquele médium pode ter uma mediunidade aflorada, ele enxerga, ele vê e tudo, mas de acordo com o comportamento dele, ele vai sendo abandonado por os benfeitores espirituais. Então, à medida que a gente vai trabalhando por interesse, os espíritos bons se afastam de mim. Quando eu tenho interesse, os espíritos inferiores se ligam em mim. Gente, e aí a dor é grande. O médium que ganha com a mediunidade, ele adquire uma obsessão tão violenta que destrói a vida dele, totalmente. Ele recebe uma influência de espíritos inferiores
E esses espíritos ficam ligados a ele, que vão só em muitas reencarnações ele conseguir melhorar essa situação espiritual. Porque os espíritos que estão por toda parte, muitos deles são ignorantes, muitos deles não têm conhecimento e usam do médium, e os dois começam ali a ganhar prestígio, né? Então, se nós estamos querendo, sabendo que nós somos todos médiums, nós precisamos desenvolver a nossa mediunidade, a nossa sensibilidade com Jesus. E no livro dos médiuns, Allan Kardec nos traz um livro excelente de estudos para fazer com que a gente tenha cuidado para não desenvolver, para não se ligar a esses tipos de espíritos. Uma das coisas que ele orienta lá é nunca ficar, nunca se sentir bem com elogio. A gente não deve querer ser elogiado. O médium, aquele que quer trabalhar para Jesus, sendo instrumento do bem, a serviço do bem, tem que se afastar dos elogios. Como é que é o ditado popular? Eu não levo ofensa para casa? É assim que o pessoal fala? Como é que é? Como é que as pessoas falam? Eu não levo desaforo. Eu não levo desaforo para casa, não. Não é assim que as pessoas falam? O médium tem que dizer o seguinte: eu não levo elogio para casa. Sabe quem falava isso? Chico Xavier. Não levava elogio para casa. Quando alguém elogiava ele, ele brigava com a pessoa. Porque ele dizia que ele era um cisco, ele era um verme, ele era um instrumento. Aquelas obras todas, 500 livros que Chico Xavier trouxe, maravilhosos, com diversos ensinamentos, não era dele, ele falava, não era meu, não é nada meu. Você tem que bater palma para Emmanuel, você tem que bater palma para o André Luiz. Não é eu não. Eu apenas fui um instrumento. Certa vez, quando ele recebeu um livro, e teve muito sucesso esse livro, todo mundo falando, que livro maravilhoso, que livro maravilhoso. E aí o elogio foi muito grande na vida dele. E todo mundo parava com ele: Chico Xavier, mas que livro maravilhoso, nossa senhora, sua mediunidade é boa demais, você é um cara bom demais. Aí começou. Aí, gente, ele não deu conta. Ele falou: não vou mais trabalhar a mediunidade. Não vou receber espírito, não vou receber livro nenhum. Porque não é eu não sei nada, esses espíritos aqui vêm e transmitem tudo, então eu vou largar. E ele então resolveu parar a mediunidade. Quando ele estava nessa situação, apareceu um espírito para ele, chamado Neio Lúcio. E esse espírito apareceu para ele e falou assim: Chico, presta atenção. Imagina que tem uma cidade cheia de remédios e as pessoas estão saudáveis. E tem uma outra cidade que não tem remédio e está todo mundo doente. Muita gente doente e não tem remédio. E aí a gente precisa, porque se for lá vai ser contaminado naquela cidade. Então a gente vai e precisa pega um burro e amarra, põe os remédios no burrinho e bate no burrinho, para o burrinho levar o remédio até a outra cidade. Chico, você é o nosso burrinho, você entendeu? Aí o Chico falou assim: então como burrinho eu aceito ser médium. Então o Chico Xavier aceitou ser médium burrinho. Ele era um médium burro, de burrinho, de levar carga, de levar as coisas para os outros. Então ele não se gabava de nada, ele não se achava de nada, ele era humilde e simples. Ele levava os conhecimentos que vinha para as pessoas, para ajudar as pessoas. As revelações espirituais eram transmitidas através das mãos dele e ele socorreu muitas e muitas pessoas. Eu gosto muito, eu nunca esqueço dessa, já falei aqui outras vezes, mas gosto sempre de falar do filme, né? As Mães de Chico. Acho que foi esse filme, As Mães de Chico, se não me engano foi esse, e ele lá, doente em casa, com pneumonia, passando mal, e ele então, ele se disfarça, ele faz um disfarce assim, tipo assim: não, estou doente, não, estou ótimo já. Mostra ele no quarto, tossindo, ai, dor no peito, mas arrumando o terninho dele, e aí a senhorinha que estava junto com ele falou assim: mas Chico, você ainda está tossindo, você ainda está ruim, como é que você vai trabalhar hoje? Como é que você vai no centro hoje? Você tem que ficar recuperando. E ele fala: eu estou ótimo, eu estou bem, eu já melhorei. E ele falava assim, lá no filme ele fala, né? Isso é uma verdade, ele diz: há tanta gente sofrendo,
Tem tantas mães esperando as cartas dos seus filhos que eu não posso ficar aqui em casa. Eu tenho que ir. E ele ia para o centro e aquelas milhares de pessoas que estavam lá esperando a carta do seu filho. Estou lembrando um caso aqui de uma mulher que estava na fila e recebia uma senha e ela desesperada, pelo amor de Deus, não sei o que, acabou minha senha e tal, né? Aí uma mulher que estava um pouquinho mais tranquila falou assim, não, você está mais desesperada que eu vou dar a minha senha para você. Aí deu a senha para ela. Todo mundo podia entrar, mas as senhas para quem ia receber o atendimento tinha um limite, que o Chico Xavier tinha um limite de cartas, né? E é muito interessante que ele entrega a senha e durante a pessoa nem conhecia o Chico Xavier. Você ia para Uberaba, ia para Uberaba, sentava lá no cantinho com a sua dor, pensava no seu filho, na sua dificuldade e tal. Aí de repente vinha a mensagem: mamãe fulana, eu estou aqui com o titio fulano, com a vovó ciclana. Aí a pessoa começou a chorar. Não falei nada para o Chico, e está todo mundo. E vem aqui meu filho escrevendo. Aquele acidente que aconteceu, mamãe, aquilo ali não foi culpa do fulano, foi eu mesmo que errei e acabei, mas era porque tinha que ser. Eu estou bem aqui, não chora assim não, mãe. Eu estou feliz aqui, estou com o tio, com a avó, eu estou com o vô. Não fica assim não, mãe. Para de chorar desse jeito. Leva minhas roupas, doa as minhas roupas, mãe. A pessoa, gente do céu, você vê que seu filho não morreu? Seu filho está bem com seu pai? Você ama seu pai está do lado de lá e seu filho está com seu pai? Era um consolo enorme naqueles corações. Então o Chico ia com hemorroida machucada, ia com pneumonia, ia doente, porque ele ia transmitir. E vinha, gente, o Espírito ali, pegava na mão dele e fazia transmitir mensagem. Ele não era nada, não. Mas as pessoas queriam dar presente para ele, né? As pessoas queriam presenteá-lo. Certa vez a pessoa pôs um relógio caro. A pessoa chegava perto dele assim, obrigado, Chico. Aí colocava dinheiro, relógio, em cima dele. Tipo, para pagar, né? Você me ajudou tanto, eu quero te ajudar. Eu quero te dar alguma coisa. Então as pessoas pagavam. Quando o Chico ia ver, tinha um relógio no paletó dele. Aí o próximo foi o Chico, eu estou numa dificuldade danada, Chico, não consigo comprar o remédio, ele já pegava o relógio e já dava para o próximo. Então, nada ficava com ele. Tudo ele levava. Eu me lembro aqui de um homem que foi curado, assistido pelo Chico, né, pela mediunidade do Chico, e mandou dar um carro zero para o Chico. O seu funcionário pegou o carro e foi até Uberaba entregar o Chico. Não sei se foi Uberaba ou Pedro Leopoldo, mas até onde ele morava. E foi entregar o carro para o Chico Xavier. E aí a pessoa chegou e falou: "Você que é o Chico Xavier?" "Sou eu mesmo. Eu vim entregar esse carro aqui para o senhor." "Nossa, eu deve estar enganado. Deve ser outro Chico Xavier." Nem eu não. "Não, o senhor não é o Chico Xavier do Centro Espírita?" "Sou." "Então é o senhor mesmo, mas deve ter outro Chico Xavier de outro Centro Espírita, porque eu não, meu patrão esteve aí, foi auxiliado pelo senhor, está muito feliz e ele quis te dar um carro." E ele falou assim: "Ó moço, o que eu vou fazer com o carro? Olha a maneira com que eu chego. O que eu vou fazer com o carro? Quando eu preciso levar comida lá embaixo, o Zé Carroceiro me ajuda com alegria, põe a comidinha, desce a ribanceira e os meninos todos ficam pulando com aquela alegria. Quando eu preciso ir em Belo Horizonte, meu amigo, seu João, me leva com toda alegria. Eu não preciso fazer nada com o carro, não sei o que eu vou fazer com esse carro." Aí ele insistiu, eu falei: "Peraí, então faz o seguinte, tá vendo aquela lá embaixo, lá tem uma fábrica, eu não me lembro se é farelo, farinha de trigo, era alguma coisa assim na história, só sei que o Chico Xavier falou assim: "Eu aceito você trocar o carro em farinha de trigo." E aí ele trocou o carro em farinha de trigo e essas coisas e distribuiu para toda a cidade a farinha de trigo. Ele não ficou com nada. O Chico Xavier não tinha nada. Ele fez tudo, hospitais, 500 livros psicografados, milhares vendidos, muito dinheiro ele ganhou. Mas na verdade ele não ganhou nada, porque ele falava: "Nada é meu, é dos Espíritos." Então o Chico Xavier é um exemplo de um bom médium, um exemplo de um médium que serviu a Jesus, que fez o bem, né, por Jesus. Então todos nós somos médiuns.
Todos nós temos essa sensibilidade. Então, quando a gente serve ao próximo com amor, com humildade, a gente recebe a assistência dos bons espíritos. Cada um de nós tem um anjo guardião. Cada um de nós tem um espírito superior que está ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo, nos trazendo uma mensagem para que a gente possa estar fazendo isso ou fazendo aquilo, nos dando ideias, sugestões boas. Cada um de nós tem um anjo guardião. Eu preciso ouvir esse anjo guardião. Então, através da oração, do recolhimento, de uma boa leitura, de cantarmos, da caridade, do bem. Quando a gente está fazendo bem para alguém, quando a gente está ajudando as pessoas, a gente recebe essa assistência dos benfeitores, dos nossos anjos guardiões. Mas quando eu vou para os vícios, quando eu vou para as drogas, quando eu guardo mágoa, ódio das pessoas, eu vou receber a assistência dos espíritos inferiores. No livro dos médiuns, lá nos afirma que o pior de todos os vícios é o orgulho. Vocês são orgulhosos? Vocês se sentem ofendidos? Então, se vocês se sentem ofendidos, nós somos orgulhosos. Quando alguém nos ofende, machuca? Se machuca é porque somos orgulhosos. O humilde não se machuca. Se alguém fala que a pessoa não presta, se for humilde, você fala, não presta mesmo, não. Vou melhorar. Assim era o Chico, não é? O Chico era humilde, realmente de verdade. Ele passando, como é que era a situação? Um senhor procurando o Chico, muitas horas conversando com o Chico não estava aguentando mais, o Chico estava com dores, com hemorroida, doendo, e o homem lá conversando, até que ele não falou, meu senhor, eu não dou conta mais, eu vou sair embora. Gente, parece que tinha 4 horas que o Chico Xavier estava ouvindo o homem, e o Chico Xavier teve que deixar ele lá, porque ele não parava de falar. Já viu aquelas pessoas que não param de falar? Era uma desses, era 4 horas falando sem parar, e o Chico ouvindo ele 4 horas, gente. Eu acho que eu não tinha ouvido nem 15 minutos, o Chico ficou 4 horas ouvindo. Até que chegou assim, meu senhor, não tem jeito mais não, eu tenho que ir embora. E tchau, foi embora. Esse homem ficou inimigo do Chico. Inimigo, falou mal do Chico. Chico não é humilde nada, não é bondoso nada, cheio de problemas, querendo falar com ele, ele não deu atenção nenhuma, e falou mal do Chico. Né? E o Chico, sabendo que ele estava muito assim, ele falou, mas gente, eu não tenho nenhum inimigo, esse é o primeiro inimigo meu, é ele. Aí o Chico foi conversar com ele, falou, meu senhor, me desculpa, aquele dia eu estava com dores, eu não estava bem, eu não consegui ficar mais tempo com você. Aí o outro falou assim, vem cá, Chico, você é humilde ou é sem vergonha? Aí o Chico falou assim, olha, eu sou sem vergonha mesmo. Aí eu falei, então eu acredito em você, eu vou ser seu amigo. Se você falar que se fosse humilde, eu não ia aceitar não. Então o Chico teve que falar que ele era sem vergonha. O Chico disse, eu sou sem vergonha mesmo, eu não tenho vergonha na minha cara não, por isso que eu estou vindo aqui falar com você. Olha que humildade, gente. Quem de nós, se alguém falasse para nós, o que a gente ia falar? Sem vergonha é você, rapaz, estou vindo aqui para conversar com você, e você me trata desse jeito? Não é assim que a gente fala, não? Não é assim que a gente fala um com o outro? Muitas vezes? O Chico fala, não, você tem razão, eu sou sem vergonha. Então isso aqui, humildade. Por isso que o Chico Xavier morreu, desencarnou, feliz. Ele já vivia mais do lado de lá do que do lado de cá. Agora, de todos esses que eu falei aqui, Zoroastro, Buda, Chico Xavier, não falei do Divaldo Franco, mas é um nosso médium também, maravilhoso atualmente, recebe tantas obras maravilhosas, tem um grande trabalho, tem um filme, quem puder assistir, gente, O Missionário da Paz, o nome do filme? Divaldo, Mensageiro da Paz, ali mostra a mediunidade, muito bom. Também a vida do Chico Xavier, o filme da vida do Chico Xavier é maravilhoso. Procurem, assistam, é muito bom. Todos nós somos médiuns, todos nós podemos fazer a nossa parte, ser instrumentos no bem, né? Agora, o principal médium, quem é, gente? De todos? Jesus. No livro A Gênese, Allan Kardec diz que um espírito falou que Jesus é médium de Deus. Jesus era médium de Deus. Não tinha nenhum espírito assistindo Jesus, não. Mas tinha Deus. Por isso que ele fala, eu e o Pai somos um.
Muita gente interpreta isso dizendo que Jesus é Deus. Eu vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus, eu não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus é o médium de Deus, é o exemplo maior da nossa mediunidade. Então nós vamos encerrar, fazer a nossa oração, a nossa prece, tá? Agradecer a todos que estiveram aqui presencialmente, com alegria, e a todos que estão conectados conosco, especialmente os nossos irmãos do Espírito Santo, Nova Venécia, Casa Espírita Chico Xavier, Casa Espírita Irmã da nossa casa aqui de Bittencourt Sampaio, sempre estão conectados aí conosco. A todos que estão aí na Colômbia, no México, vários irmãos de Honduras, Adora, está sempre assistindo e sempre conosco. Todos vocês que estiveram aí com a gente, que Deus os ampare, os proteja, tá bom? Quem vai fazer a prece? Então vamos fazer a nossa prece, a nossa oração. Vamos pedir a todos, quem puder colocar um copo de água na sua casa, para receber essa vibração. Vamos colocar aqui uma musiquinha, uma Ave Maria, pedindo à Mãe Santíssima que possa estar nos assistindo nesses instantes, nos amparando nesses instantes. Senhor Jesus, divino amigo de todas as horas da nossa vida, permita, Senhor, que nesses instantes possamos sentir que do alto, descendo do seu coração generoso, possamos sentir as energias sublimes, os bálsamos, os fluidos espirituais que o Senhor derrama sobre a terra e sobre todos os nós a todos os instantes. Jesus, amigo, diretor do planeta, governador da terra, banha, Senhor, o nosso planeta com a sua luz e com o seu amor. Banha as nossas cidades, os países. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão doentes, nos hospitais, nas UPAs, que estão sofrendo pela pandemia, que estão acometidos pela infecção e estão nos leitos hospitalares. Aqueles que desencarnaram ou estão desencarnando, protege, Jesus. Derrame suas bênçãos sobre todos. Acolhe-os, Jesus, em seus braços. Abençoa, Jesus, nossos lares, nossos familiares, nossos entes queridos. Inunda de luz, Jesus, nossas mentes, nossos corações. Que possamos estar vibrando na sintonia do seu amor, na sintonia do perdão, na sintonia da renúncia, da abnegação, do bem. Sê conosco, Jesus. Nos fortaleça na fé, na esperança, enche-nos o coração de mais amor, de mais paciência, de mais tolerância. Envolve-nos, Jesus, com sua paz, com sua luz. Ilumina nossos caminhos, nossos ideais, nossos objetivos, que a cada dia, Jesus, sejamos melhores do que o dia anterior. Abençoa, Mestre, todos que estão em casa, conectados conosco, e derrama sobre as águas que estão sobre as mesas, os fluidos, os remédios espirituais, para que todos possam receber a assistência necessária para vencer as suas dificuldades. Obrigado, Jesus, pela bênção dessa reunião, e fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Muita paz e fiquem com Deus.